Fala um pouquinho sobre o teu nome. Você é mãe de quem? Meu nome é Elaine, eu sou mãe do Bernardo, de 4 anos de idade. Bom, hoje a gente vai entrevistar a Elaine. Ela já falou o nome dela, já falou, ela é mãe de quem? Do Bernardo. E a gente vai conhecer um pouquinho da história de vida dela. Eu vou começar com o primeiro assunto. Elaine, está fazendo um ano que você está em acompanhamento e tratamento com o Bernardo. Sim, um ano. Passou rápido, mas é um ano já. Quem era o Bernardo quando você nos procurou? O Bernardo era uma criança muito carinhosa, mas não falava. Ele apontava. Eu tinha muita dificuldade com o Bernardo porque ele chorava muito e eu não entendia o que ele tinha ou o que ele queria. Então, o Bernardo de antes é uma criança que não ia para não ia para frente, vamos dizer assim. Ele não ia com outras pessoas além da comigo, ele não interagia com outras crianças, ele não ia para frente. A alimentação dele, como é que era? Terrível, 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 terrível. Comia bem poucas coisas, mais coisas brancas, né? Bem poucas coisas. Tava no peito, o Bernardo, quando a gente começou, ele tava no peito e na mamadeira também. E o sono do Bernardo? Não tinha sono, não dormia bem, não dormia bem, acordava inúmeras vezes à noite, chorava inúmeras vezes à noite, então era um sono de aprestação, vamos dizer assim, de pingadinho, sabe? Dormia 2 horinhas, acordava, dormia, acordava e assim. E a mãe não cansasse total. E a gente, a criança acorda, tu não consegue dormir de novo, né? Não tem aquela facilidade de, dormiu, vamos dormir de novo. Aí tu acorda e tu fica ali acordado, né? Porque aí daqui a 2 horas eu sabia que ele ia chorar de novo. Então eu já ficava acordada quase 24 horas por dia. Ok, vamos para a segunda pergunta então. Como é que foi procurar ajuda em outras unidades, dizer que tinha dificuldade com o filho e o que você recebeu na sua história? Então, eu comecei a desconfiar do Bernardo, ele tinha 6 meses. Eu fui procurar ajuda, ele ia fazer um ano. A gente foi indicado pela pediatra do posto, né? O profissional que eu fui. E nesse profissional ele me falou que eu não tinha uma criança autista. Eu tinha uma criança que enganava vários profissionais, mas que ele não era autista, que ele só precisava de uma foto, somente isso. Então eu saí de lá super aliviada, eu não tinha uma criança autista, então estava tudo certo. Só que aí eu fui para casa com a minha criança dando crise, não comendo, não dormindo, e assim eu fiquei quase um ano, né? Então eu perdi ali do um ano do Bernardo até uns 2 anos e pouco, 3 anos do Bernardo foi perdido sem profissional, porque eu fui naquele profissional que me falou que o meu filho não era autista. Então, uns 2 anos mais ou menos eu perdi. Passando um caos. Passando um caos ali. Sem dormir. Uns 2 anos sem dormir. É um caos. Uau. Então, me conta um pouquinho, a partir do momento que você começou a fazer o rastreio do Bernardo, quando ele iniciou o rastreio, o que você encontrou com a gente? Então, assim, eu cheguei aqui através de uma prima minha, né? Então, no primeiro contato que eu tive, eu falo como mãe, eu sou muito de sentir, sabe? O que o profissional me passa. No primeiro contato que eu tive, eu senti verdade e segurança, porque foi explicado o que estava acontecendo. Não só com a criança, mas com os familiares também. Para mim também foi explicado. Então, eu senti segurança em seguir em frente. Na primeira consulta que a gente fez, o Bernardo já se abriu, então não é com qualquer criança, como meu filho não ia com qualquer um, então eu já notei, eu já reparei naquilo ali. E fiquei no meu olhar periférico de mãe, né? Eu reparando tudo, qualquer coisinha, qualquer sinalzinho para mim já era uma coisa que eu ia notar. Então, a gente fez a primeira consulta, consegui me achar, entender o que acontecia comigo e com o meu filho, né? Consegui entender o que era o autismo, como é que eu ia proceder dali em diante com o meu filho, e isso foi muito importante, né? Porque eu que iria acompanhar essa caminhada dele, então eu estando entendendo o processo, entendendo como ia ser trabalhado com o meu filho, então isso para mim foi muito importante. Me passou mais segurança. Então eu estando segura,
eu botei que ia fluir, né? Coisas que os outros profissionais não me passavam essa segurança. Simplesmente falavam, ó, é isso, isso, aquilo. Pronto, sabe? Então, a partir de ali, o Bernardo começou a desenvolver cada vez mais. Cada vez mais. E incrível que foi em tempo recorde. Em tempo recorde. Ele entrou não falando. Se eu não estou enganada, na outra semana ele já estava falando já. Já estava no mamãe tão esperado, tão sonhado. Eu consegui escutar o meu mamãe na outra semana e fiquei encantada. Né? Encantada, milagre para mim, né? Ele não falava. O guri, 2 anos, não falava, 3 anos que a gente entrou, ele estava com 3 anos ou ia fazer 3 anos. Ele ia fazer 3 anos, faltava alguns meses para ele fazer 3 anos, eu acho. Então ele já estava ali falando mamãe, então para mim foi maravilhoso. Né? E ali foi, graças a Deus, o nosso tapa inicial para o desenvolvimento do Bernardo. Então, em 1 ano de atendimento, tá, gente? Concluindo que dentro desse 1 ano, a gente teve o processo de rastreio, que durou cerca de 3 meses. Então, olha só os avanços. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você falou que o Bernardo evoluiu em tempo recorde. Uhum. Lembra lá no início que a gente perguntou o que ele não fazia? Ele não fazia muitas coisas. E o que o Bernardo faz agora? O Bernardo faz tudo. O Bernardo faz tudo. O Bernardo, ele tá comendo melhor. O Bernardo, ele tá falando melhor. Né? Não falando melhor, mas ele está falando. Ele não falava nada. Ele consegue concluir ele uma consegue, conversa. ele consegue. Eu consigo entender o que o meu filho tem. Eu consigo perguntar para ele se está doendo o pé, a barriguinha, a cabeça, que antes era só grito e choro. Eu não conseguia entender nada. Ele consegue se expressar melhor, me falar o que ele quer, aonde que ele quer, quem brigou, quem não brigou, porque eu acho que a preocupação de toda mãe de uma criança não verbal é isso. Ele não poder se expressar, ele não poder te falar o que aconteceu naquele dia de creche ou naquele dia de passeio, o que aconteceu enquanto aquela mãe não estava perto. E essa era a minha maior dor, do meu filho não conseguir falar, não conseguir se expressar e não me contar se alguém foi malvado com ele ou alguma coisa desse tipo, sabe? Então, nossa, o Bernardo tá... E as brincadeiras do Bernardo? Hoje ele brinca, ele imagina coisas, sabe? Antes ele só mexia. Hoje ele brinca de carrinho, ele gosta muito de carrinho. Ele brinca de carrinho, ele faz a estradinha do carrinho. Aí aquele carrinho já vira um foguete e vai. Nossa, ele tem imaginação, sabe? E antes não tinha, tu via que não era. Ele só pegava por pegar, sabe? Só por tocar naquilo ali. E uma parte que é bem famosa e bem comum com as crianças autistas, tá? Eu sei que você passou, então vou comentar com isso. Os aniversários. Parabéns e assoprar velhinha. Como é que era? Esse parabéns aí é complicado, porque assim, é uma coisa que me pega muito. Porque teve um ano dele que ele tinha desaprendido a soprar. Então aquilo me doeu muito o coração, coisa que ele já tinha aprendido, né? Conforme foi passando as terapias, a soprar, a cantar parabéns e tal. E teve um ano dele que ele perdeu, eu não sei o que aconteceu, que ele desaprendeu a soprar. E depois, quando a gente voltou, ele já estava soprando assim, nossa, uma sessão. Ele começou a soprar a velhinha de novo, sabe? Soprar a bolinha de novo. Então foi maravilhoso. O parabéns do Bernardo agora, ele canta o parabéns, né? Ele bate a palminha, ele canta o parabéns. Que antes, no 1 aninho dele, eu fiz uma festa muito grande de 1 aninho dele. Então, quando começaram a cantar aquele parabéns para ele, e isso que foi uma coisa que me chamou também a atenção, o Bernardo grudou em mim de um jeito que parecia um bichinho, né? Só que no 1 aninho dele, eu ainda estava naquela de que o outro profissional tinha me falado que eu não tinha criança autista. Então, a partir dali, eu já fui vendo que tinha alguma coisa que me incomodava. Né? E agora? Agora não, agora tá maravilhoso. Agora ele canta parabéns, ele mesmo canta as músicas, ele inventa e tá cantando em inglês, assim, de um jeito. Ele fala os cubos, os carros. A gente que lute aprendeu inglês, né? Tem mais essa. Os carros tudo em inglês. E mais uma pergunta, Helene. Dizem por aí, as más línguas, como diz o ditado, que terapia é uma coisa ruim e que as crianças não gostam de terapia e nem de ficar no consultório. Elas choram o dia inteiro quando estão na terapia. Como é que é o Bernardo para terapia? O Bernardo, ele adora. Ele adora vir para cá. Ele adora, ele sai daqui mais rico em mais coisas, sabe?
Ele chora para não ir embora. Ele faz um rolo para não ir embora, que eu tenho que sair arrastando ele daqui. E se duvidar, ele quer ficar o tempo todo. Como é que é o inimigo do fim? O Bernardo é o inimigo do fim. Ele não quer ir embora, eu tenho que fazer todo um rolo para poder levar ele embora para pegar o ônibus, porque senão não vai. Ele adora estar aqui. Ele fala, ele pede para vir. Ele pede para vir para a tia Fran, tia Dai, ele pede para vir. Não, ele sai daqui com o que ele aprende aqui, ele leva para casa, ele mostra em casa. Ele mostra para o pai o que ele aprendeu, como é que ele fez, ele interage bem mais quando ele vem para a terapia. Agora, quando ele não vem para a terapia, aí a gente tem problema, né? Aí não dá. Ele gosta muito de mim, o Bernardo amou. E eu posso falar isso porque já levei o Bernardo em outros lugares para fazer terapia e não deu certo. Não deu certo. O Bernardo não entrava na sala, o Bernardo não ficava com a profissional. Então, tudo depende. É uma coisa que eu sempre prezo, né? As mães têm que ter um olhar clínico, tem que ter aquele sentidozinho de mãe, sabe? Sempre escutar um olhar clínico profissional. Segue, tu pode não saber o que está acontecendo, não é profissional, mas segue aquele instintozinho de mãe, que sempre aquilo ali tem alguma coisa, sabe? Se o teu filho não quer entrar, ou se tem alguma coisa, ou se está chorando demais, pergunta, sabe? Para gente saber o que está acontecendo naquela sala. Não ficar só na sala de espera e depois te entregam o teu filho e é por isso, sabe? Então, eu já levei o Bernardo em lugares que a gente passou por isso, de só me entregar o Bernardo e o Bernardo sair de lá dando crise. E sei que o profissional não foi de ótima qualidade, vamos dizer. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso também. Hoje, quando você vem trazer o Bernardo na terapia, você simplesmente entrega o Bernardo ou como é que é essa metodologia? Você tem dever para casa? Como é que é feita essa metodologia? A terapia, eu gosto de falar que é terapia em conjunto, né? Ele faz a terapia dele, mas sempre tem alguma coisa, né? Eu sempre pergunto, também sempre é passado atividades para o Bernardo fazer, sempre tem um pós-terapia, vamos dizer assim, sabe? Tu tem um respaldo do que aconteceu dentro da sala, o que ele fez, o que ele evoluiu, se ele não fez atividade, se ele fez atividade, como é que ele reagiu ali dentro. Sempre tem um pós-terapia para me poder saber a evolução dele, o que está acontecendo, e isso é bom, isso é muito bom, porque para mim me traz segurança. Eu sei o que o profissional está trabalhando com meu filho, eu sei se ele evoluiu, se nesse dia foi um dia bom ou não, olha, foi um dia ruim, o Bernardo não conseguiu fazer tantas coisas. Que a criança é uma criança, ele também tem um dia ruim dele. Então, tem dias que ele não consegue fazer tantas coisas, tem dia que ele está com mais preguiça, e assim vai. Mas aqui não, aqui eu sempre tenho, né? É até estranho, porque estava acostumada aqui e ir para outro lugar que não tem essa metodologia, não é desse jeito, para mim é estranho, sabe? Porque eu quero saber o que aconteceu dentro da sala, eu quero. E quando a gente foi para outro lugar, não teve isso, sabe? Simplesmente me entregavam o Bernardo e. Como se fosse um objeto. Né? Amanhã já passou os 40 minutos, deu pronto, sabe? Isso é horrível. É complicado. Vamos para a última pergunta, então, que não é uma pergunta, é um pedido. Eu queria pedir para ti falar para as mães que estão buscando ajuda, o que você aconselha? Não desistir. Oi. Olha quem chegou, que estava lá na terapia. Dá oi, faz assim, ó. Fala, oi. Oi. Lá. Oi. Oi. Fala, quem é você? Fala, eu sou o Bernardo. Papai tem suco de laranja. Suco de laranja. Quer suco de laranja? Olha, quer suco de laranja. Suco de laranja. Tá na mochila da mãe suco de laranja. Não achei. Não achasse. A mochila tá lá, Bê. A mochila. Ih, acabou. Agora já era, mas depois eu falo. Depois acabou. O que foi? Só falta a última ação. Ai, a gente não trouxe suco de laranja hoje. A gente trouxe nada. Abre. Posso? Outro lado. Vai. Tu já abriu? A mãe fecha de novo, vai. Isso. A mãe aperta demais, né? Mas também o caminho de vocês, né? O caminho de vocês, se deixar frouxo, pode vazar na mochila, né? Onde é que tu vai com essa água?
quando nasceu. Agora vai lá pro tio Key. Ele vai virar tudo lá. Não deixa. Não deixa ele virar, o Bernardo é do jeito. Vamos lá. Pergunta de novo. Então, agora eu vou fazer um pedido para a Elaine, para ela contar um pouquinho para as mães que estão desesperadas, sem saber como começar, o que você orienta para essas mães? Assim, ó, o que eu passei? O desespero é normal. Não pensa que o desespero não é normal. A negação é normal. Chorar também é normal. Você pode chorar. Mas chora e não desiste. Não desiste. Procura entender o que está acontecendo. Procura pesquisar, procura estudar. Eu sempre falo que eu tive que estudar para ser mãe do Bernardo. Depois que eu entendi que eu tenho uma criança autista, eu procurei estudar, eu procurei alguns cursos, eu procurei entender para te não passar por muitas coisas que eu passei, de chegar em profissionais e ele falar uma coisa que não era, que tu acabava levando o teu filho para casa do mesmo jeito e a situação não melhorava, sabe? Então não desiste. Não desiste. É bobo até falar isso e é puxado, eu sei que é pesado, mas eu sempre falo que aqui ninguém solta a mão de ninguém. E desistir não é uma opção. Tu não pode desistir do teu filho agora, porque se tu desistindo dele agora, impede dele ter um futuro lá para frente. Eu sempre penso no Bernardo de 18 anos, porque o Bernardo de agora é meu filho, eu pego no colo e tá tudo bem, eu protejo. Mas o Bernardo de 18, ele já vai estar dirigindo, ele já vai estar numa faculdade, ele já está fazendo as coisas dele, e se eu não intervir nele agora, o que vai ser do Bernardo de 18? Quem é que vai cuidar do Bernardo de 18? Já vai ser um homem? Um homem fazendo atitudes que a sociedade diz que é suspeita, ninguém vai ter empatia de que é um homem autista. Já olham diferente quando é um adulto. Uma criança ainda olha com mais empatia, mas quando é um adulto, eles já olham diferente. Então, se tu desistir da tua criança agora, vai ser um adulto que vai passar por dificuldade. Então, não desiste. Procura profissionais que vai te ajudar. Procura fazer um rastreio, procura saber o que é para te poder estar levando o teu filho, né? Para poder estar evoluindo ele. Então, se tem uma palavra que eu possa dizer, é não desistir. Vai doer? Vai doer. Mas não desistir. Desistir não é uma opção. É isso aí. Agora, a última, para aproveitar esse gancho. Porque fica muito fácil ela falar do filho dela, né? É fácil. Ela tá vendo, ela viu que evoluiu. Então, a pergunta é o seguinte: tem algum outro autista que você espelha, que você vê? Isso é o que eu quero para o meu filho? Tem. Tem. Nossa, tem. Eu conheci... Cara, ó, o Eduardo é um que eu olho assim, eu me encanto, tenho o prazer de ver ele perto, sabe? Então, já vim aqui falar que é trabalho bem feito, perfeito. Conheci mães de autista adultos, autistas que já estão em trabalhos formados, já estão exército, aeronáutica, assim, que eu fico assim, tá, mas o filho está lá, está na sua profissão. Eu sempre fui curiosa para saber como é que aquela mãe conseguiu. E todas elas que eu conversei, todas elas que me falaram foi isso. Não desistiram deles. Elas não desistiram, elas passaram o perrengue que foi difícil, ninguém queria ficar, toda a batalha delas, mas elas não desistiram. Então é isso que eu quero para o meu filho, eu não vou desistir dele. Então, para ele ter um futuro lá na frente. E é assim. E é isso. Ó, agora, só para terminar, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Edita bastante aí. Edita bastante aí. Qualquer coisa que grava. Quer ver que a tua memória ficou cheia, não gravou nada.